Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A Comissão Europeia vai apresentar em julho uma proposta de quadro financeiro plurianual que define os dinheiros comunitários entre 2028 e 2034. O debate está a correr na sociedade europeia, uma reflexão que percorre governos, parlamentos, instituições públicas e privadas e centros de reflexão. A repartição dos dinheiros comunitários terá de ponderar realidades, como o novo alargamento da União Europeia, a necessidade do reforço da defesa e a aposta na competitividade económica. Entre as várias questões que se levantam e que traremos aqui ao Da Capa à Contra Capa é esta: deve Portugal preparar-se para receber menos verbas europeias no próximo ciclo comunitário? É justo dizer que a torneira dos fundos europeus vai começar a fechar-se? O que é possível fazer em relação a isso? Convidamos para esta conversa a antiga Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, e o consultor especializado em assuntos europeus, Henrique Burnet. Muito obrigado pela vossa disponibilidade nesta conversa remota com a professora Elisa Ferreira e o Dr. Henrique Burnet. Elisa Ferreira, começo por si. Falando diretamente àqueles que nos escutam e menos especializados, para que à cabeça percebam esta ideia. A ideia do fecho da torneira, digamos assim, eu chamei esta expressão, dos fundos europeus, é uma ideia exagerada ou tem algo que de facto deve merecer alguma preocupação ou pelo menos alguma atenção da nossa sociedade e naturalmente dos líderes políticos? Olá, e olá também ao Henrique Burnet e parabéns por trazer este tema a debate. De facto, acho que a minha resposta é dupla. Acho que Portugal tem de lutar, e lutar significa argumentar, etc., e utilizar argumentos sólidos em defesa da política de coesão. Ela é essencial para manter a união entre os países e as regiões da União Europeia, mas, por outro lado, tem de utilizar os fundos estruturais com margens de progresso, a meu ver, bastante substanciais. Não ajuda na defesa da política de coesão se um país recebe durante tantos anos, tantas décadas, apoios substanciais e chega ao fim e, em termos de competitividade, acaba por não sair de uma situação de país que precisa permanentemente ser apoiado. Portanto, acho que devíamos mentalizar-nos para essa circunstância, mas tentar evitá-la o mais possível. Mas já há algum tempo que vimos falando deste cenário de eventualmente recebermos menos e também sermos mais, não só criteriosos na forma como gastamos, mas também menos dependentes, não é? Naturalmente que sim, mas para isso não se pode manter tudo como está e esperar resultados diferentes, não é? E o tudo como está é o quê, exatamente? É, antes de mais nada, uma perda de visibilidade e uma ausência de debate público. Isto é uma opinião muito pessoal, não envolve ninguém senão eu própria, mas é uma falta de clareza sobre o que é que nós, de facto, queremos fazer com os fundos estruturais. A mim chocou-me, e tenho de o confessar, que houvesse um debate tão alargado sobre o PRR, que é algo que aconteceu numa situação de emergência, que tem características de infra-curto prazo para ser executado, porque é exatamente uma resposta a uma crise, à crise do Covid. E, portanto, é excepcional. E uma certa apatia, uma certa habituação relativamente aos montantes que são transferidos. E esses sim, com objetivos de desenvolvimento, promover o desenvolvimento, a convergência de todo o território nacional e do país como um todo, e esse que se mantém desde a adesão nos últimos tempos, com um período de 7 anos, portanto um período longo. Sobre isso quase não se falou. Fala-se nos dinheiros, nos montantes, mas para fazer o quê? É um debate que quase não se sente na sociedade portuguesa. O PRR, pelo contrário, porque era novidade, talvez, ou porque permitia uma flexibilidade quase total como instrumento anticíclico que foi, ou que é, e assim mereceu a atenção como se fosse o único apoio que Portugal estava a receber. Isto é, a meu ver, um bocadinho destruidor dessa política de fundo, que é a política que nós temos de defender, que é a política de coesão, e que tem de merecer melhorias, naturalmente, e está a merecer melhorias, até porque foi a política de coesão que, enfim, com ela eu levei ao Parlamento e ao Conselho
7 alterações para permitir uma flexibilidade total para o Covid, para apoiar os refugiados da Ucrânia, para combater os problemas da carência energética e agora até para financiar empresas estratégicas. Portanto, mas quase tudo isso passou despercebido no debate nacional. Já vamos continuar essa conversa. Henrique Borné, a sua perspectiva, deve Portugal preparar-se efetivamente para receber menos verbas, do ponto de vista até da quantidade? É uma inevitabilidade ou pode ser contornada? Eu acho que vou repetir, ou melhor, não vou repetir para poupar o tempo, mas vou concordar em absoluto. Eu acho que as duas coisas são verdade. Isto é, por um lado, temos que estar preparados, se calhar 3 coisas até. Estar preparados para uma inevitável redução, porque havendo alargamento a médio prazo ou aumento, alargamento em países ou alargamento de temas e de políticas europeias onde a União quer gastar o seu orçamento, é forçoso que podemos perder algum desses fundos. 2, é do nosso interesse continuar a receber o mais que consigamos, mesmo que pensemos, eu acho que devemos pensar, que deveríamos receber mais. Isto é, nós devíamos ter como ambição receber menos porque precisávamos menos e, portanto, estas 3 coisas parecem-me que ser verdadeiras. Do ponto de vista prático, isso implicaria estarmos a fazer talvez o mesmo que outros Estados-membros já estão a fazer, que é começar a posicionar-nos, isto é, começar a termos um discurso estruturado sobre o que é que achamos que deve ser o próximo quadro financeiro, nomeadamente nesta matéria. Mas também implica capacitar-nos, ou seja, nós temos que ser capazes de usar melhor os da coesão e capacitar-nos mais para ir buscar os outros fundos, os que não são da coesão, aos quais se vai de maneira diferente e que temos de ser capazes de ir com maior competência, e isso é um desafio ao público e ao privado também. Eu acho que esse deve ser o raciocínio. O pior de todos os raciocínios que nós poderíamos ter era darmos as mãos, rezarmos para que não acontecesse nada e ficarmos à espera de que o dinheiro continuasse a vir mais ou menos como vinha. Isso seria o pior cenário, que é o que acontecerá se não houver debate público sobre o tema e, portanto, se o tema desaparecer do radar e ficar só a aguardar depois quem for o governo de turno ser responsabilizado por alguma perda de receita e pouco mais do que essa discussão. E, portanto, parece-me que corro o risco de concordar e apenas acrescentar aqui um pouco das ideias. Sra. Elisa Ferreira, ainda sobre a falta de debate público, será uma consequência dos portugueses terem estado um pouco, enfim, mobilizados para discussões como, por exemplo, 2 eleições legislativas num espaço curto de tempo, ou seja, houve aqui algum corte, digamos, na continuidade que pode ter também desfavorecido esse debate público? Aquilo que me parece é que não há... desapareceu um bocadinho uma visão estratégica para Portugal. E acho que Portugal é um país relativamente estável. E durante muito tempo nós sabíamos exatamente aquilo que queríamos construir porque tínhamos construído os projetos, as ideias e queríamos muito ter dinheiro para as executar. Estou a ser um bocadinho simplista, mas estou a falar como me sugeriu para quem não tem obrigação de andar a seguir isto. E eu fiquei com a dúvida quando é que desapareceu a visão estratégica. À medida que fomos resolvendo os problemas que eram absolutamente óbvios, era um problema de estradas, era o problema do abastecimento de água, era o saneamento básico, era o tratamento, o encerramento das lixeiras, era a formação, era a saúde, era a formação, a educação, as infraestruturas, os núcleos urbanos. Enfim, à medida que isso foi sendo resolvido, a agenda começou a ficar um bocadinho vazia. E nós continuamos, e portanto, quando se fala de outras dimensões, isto é, dimensões que obrigam a pensar de uma forma um bocado mais elaborada, pensar quais são os clusters industriais que existem. E clusters, estou a falar de conjuntos articulados de empresas, de universidades, centros tecnológicos, centros de formação profissional, para lhes acrescentar valor. Quando começamos a ter de entrar na tal competição da Primeira Liga, que é, no fundo, ter cientistas que entram nas redes transeuropeias de valor acrescentado, de saber, de que o Henrique estava a falar. Enfim, quando falamos de acrescentar valor àquilo que sabemos fazer,
pôr os conhecimentos das universidades e dos centros tecnológicos ao serviço das empresas e fazer com que as empresas tenham escala, que não podem ser todas PMEs, temos também de ter empresas médias e grandes que sejam capazes de desenvolver inovação. Portanto, quando entramos nesse capítulo, que é bastante mais complicado que o das infraestruturas, defrontamos-nos com uma certa falta de criatividade? Falta de objetividade e falta de concretização de onde é que queremos chegar. Todos nós queremos ser muito mais competitivos, muito mais ganhar melhores salários, etc. Mas como fazer isso? Digamos, fazer o trabalho entre o diagnóstico e os objetivos. Os objetivos são demasiado genéricos, é preciso depois trabalhar em muito maior detalhe aquilo que se faz. Um outro aspecto que eu acho que em Portugal também não é, e é um caso muito extraordinário a nível europeu, mas é um assunto sobre o qual já nem vale a pena, acho eu, quase lançar o tema, mas eu vou lançá-lo, é a fragmentação enorme daqueles que podem ter um papel de liderança ou um papel de tomar decisões e concretizá-las. Temos o nível central e depois temos 308 municípios. A grande parte dos municípios é extraordinariamente pequena. E, portanto, se nós não ganharmos maneiras artificiais, já que não queremos sequer, não se pode não sequer falar... regionalização, não é isso? Não se pode falar disso em Portugal, porque... Por que não? Foi um fruto que apodreceu num debate quase Benfica Sporting sem conteúdo, a meu ver. Acha que já morreu, professora? Eu esperava que não morresse, mas pelos vistos, pelo menos acho que vale a pena encontrar outras maneiras de dar alguma dimensão a agendas que tenham a ver com desenvolvimento. São as CCDR? As CCDRs não têm orçamento próprio, nem têm uma legitimidade política normal. Têm uma legitimidade que lhes é dada pelas câmaras municipais e as câmaras municipais, enfim, naturalmente têm, e muito legitimamente, o objetivo de, ao fim de 4 anos, o Presidente voltar a ser eleito. Portanto, às vezes conseguem fazer milagres. Acho que as CIMs, portanto, as articulações das comunidades, sim. Obrigada, porque ia passando à frente. As comunidades intermunicipais, por vezes, conseguem ultrapassar e, digamos, acrescentar mais valor ao conjunto do que aos átomos que a compõem. As câmaras têm um trabalho fabuloso em tudo o que tem a ver com proximidade, com os centros de saúde, com os centros de acolhimento, com os centros para a terceira idade, mas depois há dimensões, essas tais de acrescentar valor, que elas sozinhas não conseguem fazer, sobretudo quando nós, dos 308 municípios, 122 municípios têm menos de 10 mil habitantes. 4 municípios têm, digamos, apenas 4 municípios têm acima de 200 mil. Portanto, há de facto aqui uma pulverização de atores que nem sempre conseguem ter a capacidade técnica, etc., que é exigida para que consigam, digamos, desenvolver outras políticas de articulação também interinstitucional, porque requer-se, não pode haver uma universidade em cada município ou um centro tecnológico, e é preciso escala, é preciso vias mínimas, portanto, não é preciso fazer grandes investimentos, mas vias de ligação aos parques de acolhimento empresarial, é preciso criar estruturas, por vezes um bocadinho mais sofisticadas, de financiamento de capital de risco, de novas iniciativas, é preciso que os centros de formação profissional se adequem àquilo que são as características dos territórios, e posso-lhe dizer, por exemplo, que no espaço nacional persistem há 20 anos como as mais pobres do país e abaixo, digamos, entre as regiões mais pobres da Europa, por exemplo, as zonas do Tâmega e Sousa e do Val de Sousa, que são zonas que toda a gente conhece como as zonas industriais do mobiliário. Talvez valesse a pena, mobiliário não só, mas o mobiliário é talvez o mais conhecido, porque, quer dizer, não falta um centro de design associado ao subir o valor acrescentado daquilo que se faz.
O IKEA investiu nesta zona e está a beneficiar e está a transmitir de algum modo novas maneiras de produzir, a investigação de novos materiais, mas é qualquer coisa de induzido que vem de fora. Mas para isso temos que apostar na questão dos clusters. Sim, é preciso que alguém pense e depois de pensar e de propor que alguém execute. Não faltam fundos estruturais, mas isto é só um exemplo, porque de facto se não se pensar que o país é feito de território e de pessoas e que todos os territórios têm alguma coisa a dar para o aumento da produtividade nacional, enfim, se não se pensar de uma forma mais estruturada, nós continuamos a gerir as coisas um bocadinho como uma corrente de dinheiro que vai chegando e que se vai distribuindo sem grandes conflitos, sem grandes problemas, mas sem grande valor acrescentado. Henrique Bournet, se concorda com a professora Elisa Ferreira quando diz que desapareceu uma visão estratégica para Portugal, eu recoloco-lhe a mesma questão. Onde é que nós perdemos isto? Porque na viragem para o milénio desde agora também não tivemos assim uma tanta oscilação nas lideranças políticas que permitiria, enfim, uma instabilidade do ponto de vista estratégico. Onde é que se perdeu e o que é que se perdeu? Parece-me que a explicação é exatamente essa, é na concretização de algumas necessidades. No fundo, a pergunta é o que é que Portugal quer da União Europeia? Sim. E nós começámos por querer democracia, isto é, era a nossa âncora de democratização. Nós, muitas vezes na União Europeia, esquecemos que a nossa adesão teve duas grandes implicações. Uma era garantir que nós ficávamos na democracia europeia ocidental e a outra era, no fundo, ficávamos nas economias modernas e recebíamos apoio financeiro para podermos acompanhar e ficarmos a passo com essas economias. Ora, parte das distâncias estruturais fundamentais desapareceram, mas acho que não fomos capazes de, entretanto, reatualizar essa pergunta e dizer o que é que nós queremos da União Europeia agora. Bom, tendo em conta que, ao estado em que o mundo está agora, essa pergunta tem de novo de ser feita, isto é, mesmo que tivéssemos respondido há 10 anos ou há 5 anos, agora teríamos que responder de novo, porque a circunstância do mundo implica repensarmos. É uma boa ocasião para dizermos, ok, o que é que nós queremos da Europa neste momento? E o que é que acha que Portugal deve querer da Europa? Hoje. Eu acho que Portugal precisa de querer da Europa algumas coisas. Primeiro, precisa de perceber que na reorganização do mundo, sem virarmos as costas ao nosso aliado tradicional atlântico, o mundo se está a reorganizar e, portanto, a nossa visão do atlantismo tem que ser mais multipolar. Ou seja, significa que olhamos para os Estados Unidos, mas olhamos para o resto da dimensão atlântica. Continuamos e devemos continuar a querer ser, de facto, um olhar atlântico da Europa. E isso tanto quer dizer porta de saída da Europa para o Atlântico como porta de entrada do Atlântico. Queremos ser competitivos e não deveríamos querer acreditar num mundo que se está a fechar em guerras aduaneiras e, portanto, em menos comércio internacional. Devíamos ser um país que se quer participar, quer que a Europa não se feche e que se mantenha não só no mercado interno, mas no mercado global. Deve-nos preocupar que isso possa significar, então, campeões europeus, porque os campeões europeus provavelmente, ou na maior parte dos casos, não serão portugueses. Então, onde é que nós podemos entrar na cadeia de valor desses campeões europeus? Isto é, se a indústria automóvel continuar a ser uma campeã, nós temos que manter um valor na indústria automóvel. Se outras indústrias, como estão agora a emergir na área da defesa, vão ser campeões europeus, onde é que nós podemos contribuir? E isso significa que temos que olhar para os fundos europeus como apoio a essa nova competitividade e, portanto, algumas das alterações estruturais no país, de intercomunicações, de questões básicas de saúde, questões básicas de qualidade ambiental, tudo isso. Parte do mais difícil estará feito, parte disso temos nós que carregar e ir aos fundos europeus que são mais competitivos, porque há uma certa preguiça no focarmos nos fundos da coesão, porque os fundos da coesão estão-nos pré-atribuídos e, portanto, há uma competição interna, a competição é negocial com os outros países, mas depois vêm para cá, ao passo que os outros, os que no fundo chamemos-lhes os da competitividade, eu sei que estou aqui a induzir em erro, porque provavelmente poderá vir aí um fundo chamado da competitividade e pode-se criar aqui confusão, mas eu estou a querer falar da competitividade no sentido dos que financiam a inovação, dos que financiam as interconexões europeias, esses género de fundos que hoje em dia já existem e que provavelmente vão ser mais relevantes no próximo quadro financeiro, nós temos que ser mais capazes de ir buscar dinheiro a esses sítios. Isso significa, por exemplo, capacitar melhor as empresas. Dar-lhe um exemplo prático. Há muitos países que, para aumentar a participação das suas empresas nos programas tipo Horizonte Europa, apoiam a candidatura de empresa, a
preparação de candidaturas para aumentarem a probabilidade de sucesso. E, portanto, essa é uma das maneiras de ter um investimento público, aumentar a participação de empresas portuguesas e de centros de investigação nesses financiamentos. Eu concordo exatamente com o que estava a dizer o Henrique. Por um lado, digamos, há neste momento toda uma agenda europeia virada para a frente. Basta ver o relatório Draghi, basta ver o relatório do Enrico Letta. O Enrico Letta virado para uma redinamização do mercado interno, o Draghi virado para o aumento da competitividade internacional, e há uma questão que se coloca, é como é que Portugal vai participar nessa agenda, não é? E como é que deve fazê-lo? E como é que deve fazê-lo? E, portanto, isso significa que o país tem de começar a olhar para eixos onde se pode ligar essas redes internacionais, na área da investigação, por exemplo, digital, na área dos satélites, ou na área da biotecnologia, ou na área... Mas eu acho que em qualquer área, em qualquer setor, mesmo naqueles chamados tradicionais, que eu não considero que sejam tradicionais, pode-se aumentar o valor acrescentado. No caso da indústria automóvel, por exemplo? A indústria automóvel está numa mudança brutal. Há duas grandes redes europeias de investigação sobre baterias, por exemplo, que têm a ver não apenas com o lado mais conhecido de encontrar terras raras e as aproveitar, mas também tecnologias de reciclagem das próprias baterias usadas, ou a redução do volume da bateria, aumentando o seu poder energético. Há investigação que até, aliás, as missões que tinham sido já lançadas anteriormente identificam a área da saúde, e, portanto, eu acho que nós temos de fazer escolhas, professora. Portugal tem de fazer escolhas e tem de aumentar aquilo em que é bom. E é possível fazer isso. Aliás, com o PRR foram lançadas, ou estimuladas, digamos, ações, as tais parcerias entre universidades, centros tecnológicos, as agendas mobilizadoras, foi assim que foi chamado, exatamente algo que poderia ter sido feito, porque, digamos, com o FEDER e com o Fundo Social Europeu, que são fundos que em Portugal continuam muito associados a financiamento de infraestruturas e que em grande parte dos países, e é isso que se procura, que eu procurei mesmo enquanto estava com essa responsabilidade de estimular, é que se pense de uma forma diferente e que se utilize esses fundos não para infraestruturas, embora Portugal precise de 2 ou 3 grandes coisas, mas no essencial, para mim, por exemplo, precisa de resolver a questão da sua ligação transeuropeia em comboio e precisa de resolver um problema de fundo, que é o combate à desertificação, por exemplo, no Algarve, com obras de fundo que permitam, nos períodos de grande abundância de água, ter reservas de água. Eu tive a felicidade de estar envolvida no Alqueva e de ter... Ainda como ministra na altura, sim, não é? como ministra, primeiro do Ambiente, ao negociar o estudo de impacto ambiental, ainda antes, e depois como ministra do Planeamento, ao fechar as comportas, etc. Mas, quer dizer, o Alentejo mudou e, digamos, também temos a responsabilidade de utilizar bem, mas não vamos abrir esse tema agora, mas bem, isto é de uma forma sustentável e equilibrada. Também está no relatório Letta. Claro que sim, e o relatório Letta, aliás, chama a atenção para uma coisa que o relatório Draghi não chama, de uma forma tão evidente, que é onde é que as coisas acontecem. Porque se de facto Portugal não se organizar nesse sentido, digamos, toda a agenda de inovação, novas tecnologias, etc., corre o risco de se concentrar nos polos habituais de competitividade europeia, que é aquela banana, digamos, que se chamava antigamente a banana dourada, que vai no fundo desde o sul da Dinamarca e da Suécia até ao norte de Itália, e, portanto, tudo se concentrará naquela zona. Portanto, Portugal tem de facto de olhar para as suas universidades, para os seus técnicos, apoiar os centros de investigação, apoiar a ligação e até criar instrumentos para os quais o FEDER também pode perfeitamente fazer, que é, em lugar de estar a utilizar apenas fundos perdidos ou predominantemente fundos perdidos, utilizar capital de risco ou utilizar crédito, digamos, criar mecanismos de crédito associado, digamos, a outros sistemas de investimento.
e, portanto, alargar ou ampliar o seu leque de apoios. Portanto, há toda uma multiplicidade, inclusivamente a área da energia, as energias renováveis, a poupança da energia, toda a investigação que está em curso. É uma investigação onde Portugal tem condições de se ligar aos melhores e de ajudar a determinar a futura agenda europeia. Portanto, há todo um leque de temas que acho que Portugal tem de se virar muito mais para fora e começar a fazer trabalho de análise e de ver onde é que nós podemos meter o nosso gancho, chamemos-lhe assim, e fazer parte destas redes. E temos do que o futuro fazer da Europa. urgentemente, porque os calendários apertam, não é? Já de Portugal. Muito obrigado, Elisa Ferreira e Henrique Burné. Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa íntegra está disponível nas plataformas digitais habituais, nas plataformas de podcast. O genérico original do programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, José Luís Moreira, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema neste programa.